Olá a todos, meu nome é Richard Green, sou consultor de implantação do SAP Business One. Estou dando sequência nos vídeos de alçadas de aprovação. No primeiro vídeo falamos sobre as etapas de aprovação, onde você coloca os aprovadores, e agora vou estar falando aí sobre modelos de autorização, que define ali quais documentos e quais range de valores ali e os parâmetros para receber essa aprovação. Então, acesse o menu Administração, Processo de Autorização, Modelos de Autorização. Então, aqui você vai criar um nome para esse modelo. Então, eu vou criar aqui Solicitação de Compras. Aqui coloque uma definição, aí, uma descrição que mais você entenda, né? Pode ser um exemplo assim, solicitação acima de R$1.000. Então você pode ir fazendo uma definição. Esse exemplo eu vou colocar aqui algo bem simples. Então, se esse modelo já vai estar ativo, né? E ativo durante a atualização, ou seja, imagina que você adicionou o documento, já está autorizado. Se a pessoa editar lá, fizer uma atualização no documento, ele cai novamente para aprovar. Então é importante deixar essas duas marcações aqui. O autor do documento, imagina que é quem estará fazendo o documento, quem estará fazendo a solicitação de compras, né? O autor do documento. Então aqui você pode selecionar algumas pessoas. Aqui você pode, por exemplo, já filtrar por departamentos, né? Então eu quero fazer aqui uma solicitação de compras só para o departamento de vendas. Então você pode filtrar aqui só as pessoas que são correspondentes a vendas, ou seja, quando o autor for um usuário de vendas, vai cair para quem aprovar, né? Então você pode estar definindo as pessoas ou simplesmente colocando todos os usuários, depende muito da definição que vocês fizerem aí, né? Na aba documentos representa qual documento vai cair para aprovação, né? Então o SAP permite uma boa quantidade de documentos, então não é só para processo de compras, né? Então tem para processo de vendas, processo de estoque. Você pode definir aqui, por exemplo, uma transferência de estoque vai precisar de uma aprovação. Você pode definir aqui que um processo de pedido de venda ou cotação de venda. Enfim, você pode marcar qualquer um desses documentos aqui. Nesse exemplo, eu vou marcar solicitação de compras. Na aba etapa, nós vamos buscar a etapa que foi definida no nosso vídeo anterior, né? Aqui no processo de etapas, você clica em buscar ou digita ali o nome, né, do que você criou. Como eu já sei, eu já vou digitar aqui. Então, aqui tem o processo da etapa 001, que corresponde aqui ao manager que vai autorizar. Aqui tem uma questão importante, pessoal. Se vocês querem que uma segunda pessoa autorize somente se a primeira pessoa autorizar, então você cria um segundo nível de autorização. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho essa etapa 001. Eu vou criar aqui a etapa 002, solicitação 002, onde lá o fulano de tal vai aprovar. Então, eu clico aqui e já posso deixar solicitação 002. O que acontece nesse caso? Quando o manager aprovar, aí sim vai aparecer para o Fábio aprovar. Se o manager recusar, não vai para a etapa 2. Então, isso daqui é um processo bem interessante. Diferente de você colocar duas pessoas aqui dentro, né? Então, aqui seria uma parte de primeiro esse aprova, depois esse. Então, você pode ir colocando vários níveis aqui dentro. É um processo bem interessante aí, conforme o mapeamento que vocês forem fazer do processo de autorização. Na aba condições é que a gente vai criar as regras. Então, existe aqui a opção de sempre. Então, vamos fazer uma leitura da seguinte forma. Quando o autor do documento for o Richard Green e ele estiver fazendo uma solicitação de compras
passe para o manager aprovar, sempre. Então é interessante fazer essa leitura, né? Aqui nas condições a gente tem outras opções padrão. Então você pode colocar aqui uma quantidade, um código de produto. Então você pode fazer assim: sempre que o Richard fizer uma solicitação de compras contendo o código do produto é igual a, né, e coloca o código do produto, ele vai passar por aquela aprovação. Né? Geralmente, como que é feito? Pelo total do documento, né? Então, até uma observação aqui, ó, se eu pegar o outro documento, como por exemplo um pedido de compra, veja que ele me traz mais opções. Então, tem um desvio de limite de crédito do cliente, tem desvio de orçamento, então você definiu lá um plano orçamentário, tem como colocar um desvio. Então, quando variar maior que 0,01, ele já vai entrar para aprovação. Né? Então, tem como fazer essa definição aqui. Essas são as definições padrão, né? Então, eu posso vir também pelo total do documento. Quando o Richard Green fizer um pedido de compra, envie para o manager aprovar. Quando o total do documento for maior que R$500, por exemplo. Então, de 0 a R$ 499,99, ele tem permissão para fazer o documento. R$500 para cima já vai ir para uma pessoa aprovar. Então, é essa a dinâmica. Você pode colocar maior que, usar as fórmulas aqui. Então, né, nesse caso aqui, um exemplo bem simples que eu vou fazer, eu vou criar de solicitação de compras, né, e vou deixar sempre. Mas existe uma outra opção aqui que é pela consulta. Então, se nenhuma opção padrão dessa daqui te atender, você pode criar uma consulta formatada, né, que vai retornar verdadeiro e falso. Quando for verdadeira, ela vai entrar nessa alçada de aprovação. Eu tenho um vídeo falando só sobre essa opção de consulta formatada. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar um exemplo bem simples. Quando esses usuários fizerem uma solicitação de compras, envie para o manager aprovar, sempre. Então, vou adicionar esse modelo de autorização. Foi adicionado com sucesso. Então, nos próximos vídeos, eu estarei dando sequência nessa série sobre alçadas de aprovação. Obrigado.